A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo no canal Thiago Lima EBD, o qual trataremos da lição de número 4 da Revista dos Adultos, que traz por tema a estrutura da Bíblia. Tema que nos chama a atenção realmente e vai nos trazer aqui informações valiosas, um aprendizado valioso sobre a Palavra de Deus. Objetivos para a nossa lição ficou da seguinte maneira: mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em dois testamentos. Né? Esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e expor a classificação dos livros do Novo Testamento. O textuário para a nossa lição de hoje está em Lucas, capítulo 24, verso 44, que nos diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Muito bem, nosso texto em classe, a nossa leitura em classe, está em Lucas 24, do verso 44 ao 49. Não faremos a leitura. E a introdução da lição nos diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nessa lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros e a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Capítulo 1, então, a definição do termo Bíblia. É bem sabido de todos que o termo Bíblia não encontramos na Escritura. Né? Esse termo, a palavra Bíblia, tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Né? O termo grego, biblos, significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro, tá certo? E o dicionário bíblico Wycliffe nos diz assim, que explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Muito bem, em Romanos, né, capítulo 1, verso 2, o que nos diz lá? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, toda vez, né, que a Bíblia vai falar dela mesmo, quando Jesus cita a Escritura, ele está citando a Escritura, a Torá, né, os profetas e, como nós lemos no nosso textuário, a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus sempre vai citar alguns textos aqui em que ele fala, né, dessa forma. Então, nunca nós vamos encontrar aí o termo Bíblia, tá certo? Então, por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram, né, a usar o termo grego, a Bíblia, os livros, né, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus, tá certo? E aí nós temos também o verso de Mateus, né, 42, no capítulo 21, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Né, Jesus sempre se referia, quando falava da palavra de Deus, deixada, né, inspirada por Deus, referia-se como Escritura e nunca como Bíblia, né? Essa é uma realidade para a igreja, né, e depois aí do primeiro século, enfim. E aí ele diz assim, então: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui o versículo ele vai trazer a importância para nós na primeira parte, onde nós já citamos. E também João 5,39, que diz assim: examinai as Escrituras. Tá? Então sempre a palavra de Deus é referida dessa maneira, né? Que Jesus referia justamente assim. Mas também encontramos como referência a palavra de Deus, né? A Escritura Sagrada, a palavra inspirada, inerrante, em Isaías 34:16, que vai falar que no livro do Senhor, também é uma referência da
das Escrituras Sagradas, né? Das Escrituras, como lá em João 5,39. E também Palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Nós encontramos as referências em Marcos, capítulo 7, verso 13, e Hebreus, capítulo 4, verso 12. Os oráculos de Deus, olha que expressão diferente, né, do que a gente habitualmente ouve na nossa igreja, não é verdade? Os oráculos de Deus, né? A palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus, não é verdade? Está lá em Romanos capítulo 3, verso 2, essa expressão. Muito bem, então, para muitas pessoas, e aí eu coloquei aqui para somar esse ponto da lição, para essas pessoas é um livro desconhecido. Para muitas pessoas é um livro desconhecido. Olha só. O que ela contém? Né? Do que se trata? Tem pessoas que não sabem. É melhor ver a Bíblia como um todo para não nos perdermos em meio aos detalhes. Mas se nós não olharmos, não abrirmos elas e formos ali de maneira direcionada por Deus, né? Observando seus mandamentos, fazendo uma leitura sadia da sua palavra, como vamos entendê-la, na verdade? Mas então esse estudo aqui, que até é o manual bíblico da SBB, né, da editora SBB, que vai falar, e eu coloquei aqui, achei interessante. Então, as duas maneiras mais eficazes de analisar a Bíblia são: 1, considerá-la como uma história, e 2, ouvi-la como uma testemunha. Olha que interessante assim, né? Olhar dessa forma. Então a Bíblia é um magnífico livro de histórias, cheias de narrativas, muito bem escritas, mas ela é mais que uma coleção de história. É uma grande história contada pelo conjunto de relatos individuais. Olha que interessante. Muito bem. No centro da grande história está Deus, né? E o que ele está fazendo com o mundo e a humanidade. Esse é o centro da história. A Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra e conta a história de sua relação com a humanidade até o dia futuro em que as guerras, as doenças, a morte e a dor deixarão de existir. Dá para dar um glória a Deus aí, não é verdade? Bom, então também esse estudo traz falando o seguinte, que todo esse contexto está dividido em 6 grandes partes. Né? E quais são essas 6 grandes partes? Bom, a primeira é quando Deus começa criando a terra. Então, essa é a primeira parte da criação, onde Deus forma tudo, pelo poder da sua palavra, ele forma tudo, o que existe, e como a própria Bíblia diz, no 6º dia faz o homem, que é a coroa da criação. Muito bem. Depois, no segundo ponto, em uma segunda divisão de como a Bíblia é escrita e colocada para nós, vem contando a respeito da queda do homem. Ainda no jardim, Deus deu às primeiras pessoas liberdade, né, para explorar o jardim em que as colocou, mas deixou ordens a serem seguidas, porém o mesmo Deus que os criou deu a eles também o livre-arbítrio. Isso é muito importante. E suas escolhas o definiram, né? E estamos nós aqui passando por todo esse processo, bem certo de que é tudo plano de Deus, né? Não estamos ao léu largados, não. Mas o Senhor está sobre nós, cuidando de cada um de nós. Depois também a Bíblia vem trazendo algo importantíssimo. Depois da queda, conta a história de Israel, desse povo que tem muita história, não é verdade? Tem muita história boa para a gente tirar de lá conceitos, né? De moral, de caráter, que realmente formam o homem de Deus, que nos dá ali bases para nós pregarmos, bases doutrinárias, e isso tudo é muito rico. Tudo aquilo que o povo de Israel lá no começo, eles fazem de errado, pecam, enfim, e vem com toda a sua narrativa, nos ensina muitas coisas. É claro que ler aqui ficaria muito extenso o vídeo, mas é bem interessante observar dessa perspectiva, em que a Bíblia é contada, né, e é dividida em 6 grandes partes, né, importantes partes. Então a primeira foi a criação, a segunda a queda, a terceira Israel e a quarta, né, a mais importante, Jesus. Falando de Cristo, falando do Salvador, falando do Senhor, falando do Verbo, né? Então nós temos em todas as páginas da Bíblia Jesus. Jesus sempre está ali, inserido ali, no Velho Testamento como uma sombra e no Novo Testamento como o próprio Cordeiro, Filho de Deus, o qual nos resgatou, nos redimiu. Muito bem, e faltando 2 ainda, dois grupos, que esse livro, né, esses livros conta, né? Então nós temos os seguidores de Cristo, que dá início à Igreja do Senhor, e ali nós também, sempre, né, aprendendo como os apóstolos, como
os servos do Senhor se destacaram fazendo coisas que realmente eram valiosas para o reino de Deus e não só para o seu próprio gosto, né? Não para ali amassagear o seu ego, mas sim fazendo coisas para o reino. Então, é mais uma divisão, os seguidores de Cristo. E, por fim, então, o sexto ponto, que vai falar o fim dos tempos, né? Então, também a Bíblia nos mostra, em muitos momentos, não só em Apocalipse, mas em outros tantos livros, a respeito do fim dos tempos. Então, nessas 6 divisões importantes, a Bíblia conta a história, passa a história de um Deus amoroso, né? De um Deus que tem todo o controle em sua mão, planejou tudo o que está acontecendo e nós aqui somos dependentes dele. Amém? Muito bem, então para somar aí eu coloquei esse momento aqui para a gente refletir dessa forma, falando um pouco da estrutura da Bíblia. Esse é o nosso assunto, né? A estrutura da Bíblia. E aí o ponto 2 do capítulo 1 vai falar a respeito do cânon da Bíblia. O que seria isso, né? Então a expressão cânon procede do hebraico, kane, com o sentido de vara de medir. Então cânon é a vara de medir, ou seja, é aquele momento onde se mediu se é divino ou não é divino, é inspirado ou não é inspirado. É um momento crucial da história da Bíblia e de nós também, né? Como pessoas que cremos e aprendemos dela. Isso é muito importante para nós. Talvez alguém sugira que, eu acho que isso não seria interessante. É muito interessante, é muito bom poder falar disso. Escola Dominical tratando desse ponto é muito interessante e proveitoso. Então eu espero que todos os alunos, os irmãos que me acompanham aqui, já quero agradecer de coração, se sintam bem-aventurados de poder estarmos, né, estudando a respeito disso. Então o termo correspondente a grego é kanon, que significa régua. Então, é o ponto de medida, é o que vale a partir daquele momento onde foi aplicado o cânon, né? Muito bem, e aí, Ezequias Soares, eu tirei alguma coisa do livro de apoio, que fala o seguinte: nos 3 primeiros séculos do cristianismo, olha o que o pastor Ezequias Soares nos diz. Se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. A partir do 4º século, os pais da igreja aplicaram as palavras cânon e canônico aos livros sagrados, para reconhecer sua autoridade. Olha como é importante isso. Como textos inspirados, tá certo? Inspirados por Deus e instrumentos normativos para a vida e a conduta dos cristãos. Portanto, separado de outras literaturas. Cânon da Bíblia, onde foi separado, onde foi medido. Esse é e aquele não é. Divino, inspirado e que serve para a regra de fé na nossa vida, a vida da igreja, do povo de Deus. Amém? E diz também Norman Geisler: os livros canônicos fornecem o critério para a descoberta da verdade, mediante a qual todos os demais livros devem ser avaliados e julgados. Nenhum artigo de fé baseia-se em documento não canônico, não importando o valor religioso desse texto. Os livros divinamente inspirados e autorizados são o único fundamento para a doutrina. Tá certo? Ponto 3. Ponto 3 do capítulo 1 nos diz o seguinte: os 2 testamentos bíblicos, né? Então, o termo testamento vem do latim, né? Testamento, que é tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, né, ou concerto de Deus com a humanidade. Então a expressão, que eu estou lendo realmente o texto da revista, então a expressão do Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, né, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, Lei e os Profetas, né, os Salmos. As Escrituras, quando fala-se as Escrituras, quando Jesus fala as Escrituras, ele faz um geral disso tudo. Geral do quê? Da lei, dos profetas e dos salmos, tá certo? A lei, os profetas e os salmos, essas três classificações, elas, para Jesus, quando ele fala e menciona a Escritura, ele fala justamente dessas 3 classificações, ou seja, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Jesus estava se referindo ao Velho Testamento, tá certo? E depois, posteriormente, foi feito, claro, o Novo Testamento, mas aí, como eu já disse, a partir já do 2º século, né? Então o termo do Novo Testamento foi usado para referir-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança.
tá certo? Na revista tem vários versículos aqui, eu não coloquei, né? Mas é bem interessante a gente dar uma lida lá, tá bom? E para somar nesse ponto, eu pensei, o que a gente pode falar aqui no vídeo, para você que é aluno e para você também que é professor que me assiste, muito obrigado. O que a gente poderia falar a respeito nesse ponto, né? Dos dois testamentos bíblicos. E eu fiz aqui uma listinha bem simples daquilo que eu achei interessante destacar, né? Entre o Novo e o Velho Testamento, tá certo? Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, então, de repente, alguma diferença ou algo que se associe, tá bom? Então, a Bíblia tem duas divisões principais, o Antigo e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é a primeira maior divisão da Bíblia cristã, e o Novo Testamento é a segunda maior divisão. Deus não sofreu nem sombra de variação entre o Antigo e o Novo Testamento, ele permanece o mesmo, tá certo? Então, mas esse Deus do Antigo, ele era um Deus que mandava matar, e é um Deus que é o Deus do pacto, que tem que fazer tantas coisas, a obrigatoriedade da lei e tal. E agora o do Novo Testamento, não. O Novo Testamento é paz e amor. Ei, calma aí. O Senhor, ele permanece o mesmo, tá bom? A Bíblia tem uma única mensagem. Entenda isso. A Bíblia tem uma única mensagem. Apesar de existirem dois testamentos. O Antigo Testamento não contradiz o Novo. O Antigo Testamento antecipa, olha só que interessante isso, o Antigo Testamento ele antecipa e anuncia os acontecimentos do Novo Testamento, tá certo? O Antigo Testamento é um complemento do Novo Testamento, é a continuação da história da salvação, olha só. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento, já percebeu isso? Então o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo, por quê? Porque, como eu disse, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que existe nas Escrituras, né? E aí nós vemos que em Jesus se cumpre o plano de Deus da redenção, do plano de redenção para o homem, né, que Deus tem para o homem, de salvação para o homem, e é justamente isso que estamos falando aqui. O Antigo Testamento tem no seu sentido lucidez, clareza e significado encontrados no Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é o Novo Testamento escondido e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Olha que interessante essa frase. A Bíblia é vista como um texto progressivo que evoluiu ao longo do tempo. Portanto, o Novo Testamento é considerado baseado nos eventos, sistemas. Agora eu preciso pegar o mudador aqui para poder a gente ler um pouquinho mais aqui. Sistemas, pactos e promessas do Antigo Testamento. Então, assim, esse estudo que eu encontrei, na verdade, né, encontrei na internet, alguma coisa a gente escreve também e tal, mas achei bem interessante mesmo, porque, assim, também fala as 10 diferenças, né, fundamentais que existem na Bíblia, né? Então, qual que é uma das diferenças? Diferença na narrativa, né? O Antigo Testamento tem sua narrativa em torno de um povo, judeus. O Novo Testamento tem a sua narrativa em torno de um homem, Jesus, né? A diferença no período em que foram escritos, olha que interessante. Os livros do Antigo Testamento foram escritos desde Moisés, tá certo? E até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. São 1000 anos de histórias escritas sobre as ações de Deus na vida do povo judeu, descendente de Abraão. O Novo Testamento foi escrito entre os anos 50 e 100 de nossa era, retratando a vida terrena de Jesus e o crescimento da igreja primitiva. Então, as diferenças no período em que foram escritos, né? A diferença no foco, olha só, o Antigo Testamento coloca em evidência os atos poderosos de Deus, apontando para o Messias que viria. O Novo Testamento revela o Messias prometido do Antigo Testamento e seus ensinamentos com base para toda a doutrina cristã. As profecias, olha que interessante, a maioria das profecias do Antigo Testamento tem o seu cumprimento em um futuro distante. O Novo Testamento enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sobretudo na vida de Jesus, o Messias prometido. E aí nós vamos, é uma lista muito grande, com certeza não vou estar lendo aqui, né? Mas aí também fala as diferenças entre a antiga e a nova aliança, né? E aí nesse ponto nós temos 4 partes aqui, muito interessante. Eu vou tentar colocar para os irmãos, para você que está chegando aqui, disponível, vou tentar deixar disponível para os irmãos esse documento. Eu vou pesquisar aqui direitinho, tem uma questão que a gente pode compartilhar o link, né? E vou deixar esse PDF para você. Caso não dê certo, caso você não encontre aqui na descrição do vídeo, vocês me perdoem que realmente eu não consegui, alguma coisa deu errado, tá? Mas eu vou tentar deixar esse estudo, é muito interessante você olhar, dar uma olhada, avaliar, todas as referências bíblicas, tá certo? Então, para você, professor, talvez trazer isso para a sala fica muito legal, vai somar realmente a sua aula. E tratando-se aí de links deixados abaixo, eu
também vou colocar alguns links aqui a respeito de alguns livros que a própria revista nos indica para lermos, tá bom? Então, se você se interessar por algum livro da revista da Escola Dominical, os links estão aqui abaixo, tá certo? Então, eu vou estar deixando a partir da lição 1, 2, 3 e 4, né? Aí vou deixar mais alguma coisinha, assim como a Bíblia Aplicação Pessoal, é uma Bíblia que eu uso bastante para fazer os estudos, e o comentário expositivo, né, do Yersby, é algo também que eu quero até adquirir, né? E então fica aí essa dica, tá bom? Olha, capítulo 2, então, nós vamos falar do Antigo Testamento, e no capítulo 3, né, que é o nosso último capítulo, nós vamos falar do Novo Testamento. Então agora, para o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Acredito que aqui vai ser mais rápido aqui nessa parte, né? Então, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos 3 seguintes grupos, né? Se divide nos seguintes grupos. O Pentateuco, que é a lei, né? Constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Do que se trata, né? Essa seção do Antigo Testamento trata-se da origem das coisas, da lei, do estabelecimento da nação israelita, tá certo? É isso do que se trata esses 5 livros. Depois, o B aqui é históricos, né? Formado por 12 livros, de Josué a Ester. Nesse ponto, do que se trata esses livros? Ocupa-se da história de Israel nos seus vários períodos. Então é importante a gente destacar isso, né? Porque simplesmente passar 12 livros e tal. Então eu quis aqui fazer algo interessante, somar a lição, né? Fala da teocracia, tá certo? É o período que fala da teocracia. O que é isso? Sob o comando dos juízes, tá certo? Depois fala da monarquia, sobre o reino de Saul, Davi e Salomão. Depois fala também da divisão do reino, né? Contendo relatos do reino de Judá e de Israel e seus cativeiros. Então, essas histórias, né, os livros históricos do Velho Testamento vai fazer essa divisão, né, formando 12 livros, formados por 12 livros de Josué a Ester. E também vai falar a respeito do pós-cativeiro, sobre a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas, tá certo? Então, esses livros vai trazer esses assuntos para nós. O ponto C aqui, que é o texto da revista, né, nós vemos que são os poéticos, né, compostos de 5 livros também, de Jó a Cantares de Salomão, né, que são chamados também de os livros devocionais. Muito bem. E o proféticos agora, né? Nós vemos o poético e agora os proféticos. Proféticos que se subdividem em profetas maiores com 5 livros, de Isaías a Daniel, e os profetas menores com 12 livros, de Oséias a Malaquias. E é importante sempre nós frisarmos, né, algo quando falamos dos profetas maiores e os profetas menores, que não se refere ao mérito, né, ou à notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros, tá bom? Somente por isso, ao tamanho dos livros. E a dimensão do ministério profético, né? O que eles fizeram ali. Tudo bem. E agora, uma curiosidade aqui também da própria revista, né, do Velho Testamento, que a divisão utilizada pelos judeus era ou é a tripartida, né, que é a Bíblia hebraica, né, a lei, os profetas e os salmos ou escritos, né, como lá em Lucas 24, 44. E eu até gostaria de mostrar aqui rapidamente para vocês a respeito da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, eu tenho essa Bíblia hebraica, tá certo? Olha que legal. Aí ela é em português, né? E aqui, olha, a divisão dela, tá certo? É como a lição vem falando para nós, né? A lei, os profetas e os salmos, né? Os escritos aqui. Que Salmos, Provérbios, Jó, né? Então são os livros poéticos aqui, mas aí também entra Ester, Daniel, né? Neemias, Crônicas, tá certo? São os escritos. Então é dessa forma que a Bíblia hebraica é dividida em Torá, profetas e escritos, tá certo? Essa é a Bíblia hebraica, tá? Da editora Sefer, tá bom? Bem interessante, a capa dura, muito bonita, legal. A leitura em português, mas assim, com algumas palavras que não são tão habituais para nós. O contexto é o mesmo, né? A história é a mesma, não vai ter diferença nisso. A questão também da colocação, né, dos livros, isso é uma diferença para a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, né, que nós usamos. E eu também tenho aqui, esta Bíblia aqui, olha, essa Bíblia aqui é a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Bom,
Essa daqui é o seguinte, é uma edição crítica do texto massorético da Bíblia hebraica, totalmente baseada no Códice de Leningrado, tá certo? Publicada pela Sociedade Bíblica Alemã em Stuttgart, de onde deriva o seu nome, que é a cidade de Stuttgart, na Alemanha, tá certo? Então, também é uma Bíblia hebraica, porém, né, aqui o texto dela não é um texto em português, e sim um texto em hebraico, tá bom? E aí o começo da Bíblia é ao contrário, né? Nós lemos a partir daqui, nossa leitura, porém, essa Bíblia não, essa Bíblia começa aqui, tá certo? Bem interessante isso, tá bom? É ao contrário. E tratando-se de Bíblias, né, e tudo, eu também tenho aqui em mãos a Bíblia judaica, né? Olha só, a Bíblia judaica completa, pela editora Vida. Espero que dê para vocês verem aí, terem uma ideia de qual que é, tá bom? Do que se trata, né? Então, assim, a Bíblia judaica completa. O que nós temos aqui? A nossa Bíblia, porém, com uma leitura, né, para o judeu cristão. Para o judeu cristão, ele vai ter uma leitura mais apropriada. Ou seja, aqui está escrito assim, Bíblia judaica completa, o Tanakh, que é o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, como nós vimos na Bíblia hebraica, e o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, tá certo? É o nosso Novo Testamento, porém, com uma escritura aqui mais casual para os judeus. É o que deu a entender, tá certo, pessoal? Então, se de repente você sabe alguma curiosidade, sabe alguma coisa, uma história a respeito dessa Bíblia, você deixa aqui nos comentários. A Bíblia, ela já vem aqui no começo, falando da introdução, a origem da Bíblia judaica, depois vem falar das traduções, fala, né, muitos tópicos aqui, né, fala a respeito do Tanakh, fala a respeito, né, do Novo Testamento, que é o Brit Hadashah, né, e fala também das diferenças. Está tudo escrito aqui, mas se você quiser deixar um apontamento que você acha interessante a respeito dela, será de grande proveito para todos nós. Amém? E também tenho aqui, né, claro, não poderia deixar de ter na coleção, na biblioteca, os apócrifos, né? Porém, essa Bíblia, ela é a Bíblia apologética com apócrifos, tá certo? Então, nós temos aqui, uma edição ampliada, tá, do Instituto Cristão de Pesquisa, e ela traz a nossa Bíblia normal, como nós a conhecemos, e depois, lá no final, tem lá a Segunda Macabeus, né? Tem Eclesiástico, né? São os outros livros aí que não entraram, não passaram pelo cânon, tá certo? E aí, é interessante também você ter isso, né? Eu já mencionei, falei em algum livro, falei em algum vídeo aqui a respeito disso, a importância de você ter algumas traduções e ter também esse material para que você possa realmente ter em mãos isso e fazer uma leitura e aprender mais, né? E poder ensinar melhor os seus alunos. Muito bem, então, uma curiosidade interessante aqui para fechar, que apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, que são os 24 livros, né? Então nós temos assim, olha só, os 2 de Samuel, as diferenças, né, do Velho Testamento, da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia, né? Nós usamos casualmente. Então, normalmente, né? Os 2 de Samuel é um livro só, os 2 de Reis, um livro só, os 2 de Crônicas, um livro só, os de Esdras e Neemias, um livro só, os 12 profetas menores, um livro só, é contado como um livro só, tá certo? E os demais livros, 19, que somam um total de 24, e não como a nossa Bíblia, né, que conta 39, tá certo? Então, apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma, né, os mesmos 39 livros, tá certo? Divinamente inspirados. Aqui o texto sempre faz essa expressão para que a gente sempre entenda isso, tanto para os judeus como para os cristãos, tá certo? É só uma questão de divisões. Muito bem. E aí, eu coloquei aqui também, curiosidade, né, dos livros lidos em festas judaicas. Vou falar rapidamente aqui, achei interessante compartilhar isso com você. Então, o livro de Cantares, né, era lido quando? Na Páscoa, em alusão ao êxodo do povo judeu do Egito. Ruth era lido no Pentecostes, na celebração da colheita e em seu início. Lamentações de Jeremias, no mês de Abibe, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Eclesiastes, nas festas dos tabernáculos, representando gratidão após a colheita. Olha só. Né? Esther, quando se lia Esther, né? Na festa do Purim, claro, e comemorando o livramento de Israel da mão do mau Ramã.
E outro detalhe, né? A nossa divisão do Antigo Testamento em 39 livros provém da Septuaginta, tá certo? Através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras feita do hebraico para o grego, em cerca do ano 285 a.C. Também a ordem dos livros por assunto nas nossas Bíblias provém dessa famosa tradução, tá certo? Então guarde aí esse nome da Septuaginta, né? Septuaginta, a mais antiga tradução em grego, olha só. Então do que se trata? O que é a Septuaginta? É a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feito para o uso da comunidade dos judeus do Egito, no final do século III a.C. e no século II a.C. Teria sido realizada, a Septuaginta, ela foi realizada por 72 tradutores, tá certo? De onde o nome, por fixação, 70 em latim, né? Em algarismo romano. Então, curiosidades aí, eu acredito que isso vai somar a nossa aula e isso é muito bom, estar ouvindo, aprendendo, entendendo, né? Isso soma a nossa fé. Tudo isso soma a nossa fé. Tá certo? Bom, ponto 2 aqui, a canonicidade do Antigo Testamento. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares, né, na avaliação de um livro canônico. A saber, a inspiração divina que atesta-se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. E aí temos vários versículos. E o ponto B, né? E eu coloquei no ponto A aqui a seguinte informação que eu tirei ali do livro de apoio que nos traz assim. Acerca desse critério, R.T. Beckwith afirma que o que qualifica um livro para um lugar no cânon do Antigo ou do Novo Testamento não é simplesmente o fato de ser antigo, né? Informativo ou útil. Não é isso. Não é isso que vai fazer com que ele passe no cânon. É de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus. Não são esses critérios, mas sim que tenha autoridade de Deus, para que significa dizer que o livro tinha de ser testado como divinamente inspirado por meio de provas irrefutáveis da sua veracidade, tá certo? Então, na inspiração divina, a canonicidade do Antigo Testamento ele foi passado por esse critério aqui, tá certo? Qual é o critério então? Significa dizer que o livro tinha de ser testado como divinamente inspirado por meio de provas irrefutáveis da sua veracidade. O ponto B aqui, nesse ponto do capítulo 2, né, vai dizer o seguinte: o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, né? E aí, a respeito disso, eu trouxe para esse ponto também algo do nosso livro de apoio que diz assim: nesse aspecto, Norman Geisler enfatiza que Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus a acatam. Deus revela e seu povo reconhece que o Senhor revelou. Olha que interessante. A canonicidade é determinada por Deus e descoberta pelos homens de Deus, tá certo? Então não há como fugir dela ou passar simplesmente à força sobre isso e juntar livros que não falam da divindade e não são inspirados por Deus, trazer e deixar todos juntos. E com isso um grande problema é que se formam, né, doutrinas sobre uma escritura que não provém de Deus. Olha que perigo para as almas das pessoas que estão aí em tantos lugares, sendo levadas por doutrinas de homens, coisas que realmente não vão modificar o interior do homem, porque não são inspirados por Deus, né? Sabemos bem que somos transformados através do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, nós vamos sendo transformados, e isso é o mistério de Deus em nós, né? O mistério de Deus em nós é o milagre da conversão, o milagre da regeneração. Mas quando a Escritura é inspirada, quando a Escritura não é inspirada, aí, infelizmente, há uma enganação, uma religiosidade falsa, a qual, infelizmente, não leva a lugar algum essas pessoas. Mas, tocando aqui o barco, eu até... Certo, muito bem. Tocando o barco, então, o ponto C vai nos dizer assim, na lição. Preservação pelo povo de Deus que atesta se o livro era considerado como palavra de Deus, né? Então, nesse ponto aqui, nem todos os escritos de cunho religioso foram aceitos e conservados como inspirados pelo povo de Deus, tá certo? A exemplo dos livros apócrifos, e é justamente isso que eu estava falando, não é verdade? Os quais foram rejeitados, eles foram recusados por seus erros teológicos e históricos. Então vamos lá.
O próprio historiador, muitos conhecem, né? Flávio Josefo, historiador judeu, contemporâneo do apóstolo Paulo, diz, escrevendo aos judeus do livro Contra Apion, né? Nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo, livros em que nós cremos, ou segundo, geralmente se diz, livros aceitos como divinos, desde os dias de Artaxerxes. Ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu, desde que nasce, a considerar estas escrituras como ensinos de Deus. Olha, Joséfo foi um homem culto e judeu ortodoxo, né, da linhagem sacerdotal. Foi governador da Galileia e comandante militar nas guerras contra Roma. Olha que interessante. E presenciou a queda de Jerusalém. Foi levado para Roma, onde se dedicou a escritos literários. Tá certo? Então, como é forte essa ligação da escritura sagrada, a escritura de Deus, com o povo judeu, o menino, né? O menino judeu. Aquele, desde o comecinho da sua infância, ele está sempre ouvindo a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, que realmente vai reger a sua vida em tudo, né? Muito bem, e é algo que nos desperta, não é verdade? Nós precisamos estarmos entrando nesse mesmo viés aí. Nós precisaríamos estar sempre assíduos mais com a palavra de Deus, buscando mais a leitura da palavra de Deus, buscando mais ensinar a palavra de Deus. Infelizmente nós vemos assim, né, em algumas igrejas, que até no momento da escola dominical nós vemos professores despreparados, tá certo? Que estão indo lá para contar testemunho, ao invés de fazer uma aula. Mesmo que seja simples a aula, mesmo que você traga poucos detalhes ali, mas fale a respeito da lição. Não é verdade? Eu acredito que muitos aqui vão concordar comigo, né? Que a gente sai domingo de manhã para ir para a aula, para não ouvir o que está ali proposto na revista, é decepcionante, não é verdade? É decepcionante. Então, nós precisamos estar aí mantendo o nosso foco como professores e repassando realmente a lição, tá certo? E não fique aí se apegando a testemunhos e disse aquilo e aquilo. É interessante, sim, somar uma hora e outra, né? Quando você tem algo que realmente faça despertar ali a fé das pessoas e realmente vai conduzir a um aprendizado, né? Mas, fora disso, olha, se norteie pela revista, pela Bíblia, pela palavra do Senhor, amém? Bom, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Olha só, Isaías 19, 18. Algo interessante que eu quero destacar ainda sobre o cânon do Antigo Testamento, né? A data do reconhecimento, né? Então, nós temos toda a história de Israel, né? Como eu já falei lá no começo, né? As 6 grandes partes que nós temos como um olhar panorâmico da Bíblia, né? Um olhar assim mais de longe, né? Não tão próximo para ver os detalhes, mas panorâmico, um pouco distante. Nós vemos ali as 6 grandes partes, né? E falando a respeito do povo de Israel, que é importantíssimo ali, o qual o Senhor o escolheu. E depois que a Babilônia ela vem e faz, né, de povo cativo o povo de Judá, eles voltam para a terra lá com a história de Esdras e Neemias, Zorobabel, Esdras e Neemias, e depois vem por muito tempo, né, ainda contando muita história, mas até chegar um momento, na era de Cristo, no tempo de Cristo, onde Cristo vem, tem todo o seu ministério, depois Cristo morre, ressuscita, é assunto, e depois em 70, né, depois de Cristo, a destruição do templo, Roma arrebenta com tudo realmente. Se você procurar aí documentários a respeito do assunto, é bem interessante assistir aí alguns vídeos, ler algum documentário, alguma coisa que fala a respeito do que foi realmente essa destruição que Roma fez contra Jerusalém. E depois disso, né, aí a respeito ainda do cânon do Velho Testamento, em 90, né, depois de Cristo, em Jâmia, perto da atual Jaffa, na Palestina, os rabinos, num concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então eles reconhecem e fixam, eles não iniciam um novo cânon, não, eles não fazem um novo processo de avaliações, não, de maneira nenhuma. Eles reconhecem e fixam, né? Eles reconhecem aquilo que já estava, como eu mostrei ali na Bíblia hebraica, tá certo? E é interessante nós termos esse conhecimento, que mesmo depois, olha, em 90 depois de Cristo, os judeus ainda se reuniram para falar da canonicidade do Antigo Testamento. Então, olha quanto é importante nós estarmos estudando isso,
como está tão próximo de nós, né? Nós começamos a falar a respeito de Moisés, e que ele é dali que ele começa a escrever, né? Escreve até 400 anos antes de Cristo, são datas e períodos bem distantes de nós hoje, mas agora quando a gente olha para 90 depois de Cristo, já está bem mais próximo, né? Ainda que 2000 anos atrás, mas mesmo assim é algo que aconteceu, né? E sob a presidência desse judeu, né, eles fizeram então lá na Palestina, né, um reconhecimento da canonicidade do Velho Testamento. Então é algo muito importante, né? Eu já disse aqui, eu já citei a respeito de uma pessoa que quis atualizar a Bíblia, né? Meu Deus, que tiro no pé, né? Mas vamos lá, porque a autenticidade de um cânon, tá certo? Um reconhecimento e a fixação disso, de algo que já é nítido, já provado, né? Como a gente viu aqui no estudo, é uma coisa. Agora você atualizar para fazer, inserir ali no texto coisas para agradar minorias já realmente não convém, né? Mas vamos deixar esse assunto para lá. Então houve muitos debates acerca da aprovação de alguns livros. Notemos, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas de ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos, tá certo? Então, já os especialistas, né? Os especialistas católicos, ortodoxos ou judeus da diáspora defendiam, né, e diziam que esse concílio carecia de fundamento científico. Ah, que coisa! E Jâmia, após a destruição de Jerusalém, no ano 70, tornou-se a sede do Sinédrio, tá certo? Então, por isso que foi feito ali, né, essa fixação, essa releitura, e para mostrar realmente a todos os judeus que, olha, essa aqui é a Escritura, essa aqui é a palavra de Deus, tá certo? Bom, e aí houve 4 critérios, né, para que houvesse livros, né, considerados inspirados. Então, quais são esses 4 critérios que os livros passaram, né? São eles: ser escrito em hebraico, ser escrito dentro da Palestina, ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia, olha só, e estar de acordo com a Torá, tá certo? Então, realmente não sobra muita coisa, né? Realmente são aqueles que estão ali e a gente dá glória a Deus. Meus irmãos, capítulo 3, o Novo Testamento. Agora nós vamos falar do Novo Testamento, então, né? O livro do Novo Testamento. O livro do Novo Testamento é muito mais claro, né? Muito mais habitual para nós, acredito que para todos aqui. E aí a revista vem falar, né? O ponto A, B, C e D, né? Os evangelhos, os históricos, né? As epístolas e a revelação, né? O Apocalipse, que vai falar das coisas futuras, né? Então, nos primórdios do cristianismo, ainda no século I depois de Cristo, surgiram muitos falsos ensinos e falsos profetas, conforme Cristo já tinha alertado a igreja durante, né? Já tinha alertado a igreja. E aí, durante o século II e III, diversos livros heréticos, né, de heresia, foram escritos e receberam o nome de livros espúrios, tá certo? Os apócrifos, o qual eu mencionei aqui, né? O conteúdo desses livros se resume a falsos ensinos, olha só, também já citei isso, permeados de erros gnósticos, né, docéticos e ascéticos, né, acompanhados de desmedida fantasia religiosa. Olha só, faz-se ainda menção de livros que desfrutam de algum prestígio histórico devocional, tais como, 2 aqui que o estudo trouxe, o Pastor de Hermans e o Didaquê. Então, primeiro, vamos lá, são 4 coisas que eu quero destacar do que eu li e o que são esses livros, tá certo? Primeiro, o que é docéticos, tá certo? Doutrina existente no século II e III que negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo, que seria apenas espírito, tá certo? E o ascéticos é o preceito moral ou comportamento de quem busca a perfeição espiritual através dessa prática da disciplina e do autocontrole, tá certo? E aí fala também dos erros gnósticos, né? Gnósticos vai falar que a carne é má e o espírito é bom, né? Mas, e agora tratando aqui dos livros, né? Do Pastor Hermans e o Didaquê, são 2 temas. O Pastor Hermans é uma obra que foi escrita em meados do 2º século por Hermans. Ele era um padre, né? Que viveu entre 142 e 155, tá certo? E o Didaquê trata do catecismo cristão. É constituído de 16 capítulos e, apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor
histórico, tá certo? E aí as pessoas querem dar o valor espiritual a essas coisas que não são divinamente inspirados, tá certo? Com certeza, dentro desses textos, livros que aqui eu citei, encontraremos sim erros ali aos quais nós não vemos no restante da escritura da palavra de Deus. Amém? Ponto 2, então, no capítulo 3, vai falar aqui a canonicidade do Novo Testamento. Em relação à conversão, né, das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos, tá certo? Então, as cartas que Paulo fazia, Pedro, João, essas escrituras eram copiadas, né, e de maneira que lidas em suas reuniões, tá certo? Então, o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Tá certo? Então, aquela carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ela é percorrida em toda a sua região ali. E aí, nisso, a igreja, né, os irmãos começam aqui a fazer cópias daqui, tá certo? E também Colossenses 4,16 temos essa indicativa, que fala assim: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também, tá certo? Então, a importância, né, da canonicidade é justamente a Bíblia dizendo que ela é realmente divina, é inspirada a palavra de Deus, onde ela mesma diz, olha, façam assim. Então, como nós já lemos aqui, um pensador, né, um teólogo diz que Deus faz e o homem reconhece, né, que é realmente dele. Então, também Apocalipse, né, 1:3, bem conhecido de nós, que vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja, tá certo? Paulo exorta a igreja e permanece firme na fé e nos ensinamentos inspirados, entre eles os preceitos de Moisés e dos profetas, bem como as instruções das epístolas, né? Segundo a Tessalonicenses 2,15 nos diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Depois Pedro também alertou para que a igreja não desse ouvidos às heresias de perdição, né, que seriam propaladas por falsos profetas, né, e falsos mestres, lá em 2 Pedro, no capítulo 2 e o verso 1, que nos diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E João também, né? João também, que escreveu suas epístolas, vai dizer: advertiu os irmãos não darem crédito a todo o Espírito, né? Mas colocar à prova toda e qualquer revelação. Em João, capítulo 1, 1 de João, no capítulo 4, no verso 1, que vai dizer o seguinte: amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, é algo que desde o começo os líderes, os pastores, os pais da igreja vêm se preocupando para que nós possamos realmente ter uma leitura, uma escrita que é provida de Deus, que vem realmente do trono da graça, tá certo? E as particularidades, né, o ponto 3 aqui do capítulo 3, estamos chegando ao final, as particularidades do Novo Testamento, né? Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, né? Um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, tá certo? E que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Então a língua grega, nesse momento em que estava sendo feito o Novo Testamento, ela era uma língua proeminente em todas as regiões do mundo, né? Então muitos e muitos povos foram alcançados através desse momento da língua grega. Tá certo? E isso é muito importante nós termos sempre em mente, saber disso, né? Porque vai nos dar aí autoridade quanto a falar a respeito da palavra de Deus, do nosso Novo Testamento. Então, como particularidade também, destaca-se que 7 livros do Novo Testamento foram classificados como antilegômena. Essa designação significa que, em algum momento,
E por alguma razão, a autenticidade desses livros foi questionada. Olha só quais são os livros, né? Foram questionadas por alguns dos pais da igreja. E por causa disso, por volta do século IV, esses livros ainda estavam desprovidos de reconhecimento universal. De acordo com o historiador Eusébio de Cesareia, tais livros são os seguintes. Olha só o que ele disse. Não se deve conceder, porém, que alguns põem de lado a epístola aos Hebreus, dizendo ser contestada, alegando não ser uma das epístolas de Paulo. Entre os livros questionados, ainda que sejam bem conhecidos e provados por muitos, são reputados aquele chamado Epístola de Tiago e de Judas, também a segunda Epístola de Pedro e os chamados a segunda e terceira de João. Além disso, como eu já afirmei, caso pareça correto, o Apocalipse de João, que alguns, como já se disse, rejeitam, mas outros colocam entre os genuínos. Isso foi palavras do historiador Eusébio, né? E então nós vemos que, olha só, até o quarto século ainda, o Apocalipse não era considerado um livro de divina inspiração. Então é algo de curiosidade para nós. Com certeza, meus queridos, nós estamos chegando aqui, né? Aqui no meu tempo já deu 1 hora de que eu estou falando aqui, mas nós não vamos zerar esse assunto em uma aula da escola dominical. Isso daqui é algo para que nós possamos sempre estar meditando. Se nós formos mergulhar nesse assunto, com certeza dá para nadar de braçada, né? Porque muita coisa existe a respeito do caminho que a Escritura de Deus passou e até chegar onde chegou até nós hoje, como é. Então muita coisa aconteceu, muita luta, né? Foi vista pelos seguidores de Jesus, né? E nós ainda vemos hoje, o Brasil é um país muito tranquilo quanto à perseguição, mas nós sabemos que por aí afora no mundão existem nações que perseguem de uma maneira muito áspera, né? Os irmãos em Cristo. E nós precisamos sempre lembrar de orar por eles, para que Deus os livre e os guarde. Amém? Conclusão, então. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revelam que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até esse presente momento. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. E se você é professor, ou se você é aluno, superintendente, é um pastor que está aqui me assistindo, muito obrigado pela sua contribuição de estar aqui me acompanhando nesse raciocínio tão pequeno aqui até a respeito, né, do assunto. Mas eu acredito que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, pode fazer muito mais, né, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você puder aí se inscrever no canal, deixar o seu like, eu agradeço, o seu comentário, o seu glória a Deus. E estaremos aqui trabalhando até a volta de Jesus, até onde o Senhor nos conceder essa oportunidade, que é riquíssima, né? Em poder falar aqui nessa plataforma, a plataforma do YouTube, e ter os irmãos aqui e eu contribuindo alguma coisa na vida dos irmãos. Isso para mim é honroso, realmente, me enche o coração de alegria em poder ser útil, né, na obra do Senhor, tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.